Isso. Maria, hoje é só o começo, né, de uma produção que a gente está começando a fazer sobre o Gaudêncio, né? E a gente está mapeando essas pessoas que ele falou no primeiro contato que a gente teve, e, trazendo essas questões da história dele, esses encontros, desses encontros saindo outras coisas, né? Saindo outros projetos. Então a gente está meio que mapeando, fazendo esse link para depois marcar uma entrevista com essas pessoas, tá? Então hoje é só assim escutar você e ir tirando algumas dúvidas com a fala dele que a gente fez, que ele fez e a gente entrevistou. Uhum. Tá Então bem. pode se sentir livre assim e Bom, a gente vai perguntando. o que eu fiz? Eu fiz uma cronologia das minhas atividades profissionais que tem início quando eu conheci Gaudêncio. Então, naquele momento, no final dos anos 70, mas eu vou fazer a minha exposição comentando como que nós trabalhamos, onde nós trabalhamos e em que nós trabalhamos juntos ao longo desses anos todos, né? Então, eu vou falar sobre o Gaudêncio e mostrando o que eu fui fazendo naquele momento em que eu trabalhava com ele, né? E com Isso. outras pessoas, tá? Bom, eu começo, o Gregório, lembrando o historiador alemão, que é John Rutten, que ele distingue dois processos de preservação escrita ou oral da vida humana: a memória e a história. A memória é o registro da subjetividade de cada um, e a história é a reflexão, é o relato, o significado sobre a memória, sobre aquilo que a gente lembra, a explicação dos fatos e suas interpretações. Então, não existe uma memória objetiva, ela é sempre subjetiva, porque ela tem por base aquilo que você fala ou escreve baseado na sua memória. Então, por isso, o que eu posso fazer aqui com você é um exercício de memória sobre os aspectos comuns das nossas, minha e de Gaudêncio, trajetórias individuais na sociedade brasileira onde vivemos. Exercício de memória que vai confluir para a história de minha vida com o professor Gaudêncio em dois aspectos básicos e articulados, que é a formação acadêmica é, e as atividades docentes de ensino e pesquisa. Bom, eu começo pelo Instituto de Estudos Avançados em Educação da Fundação Getúlio Vargas e o programa ECIEL, que foi onde nós nos conhecemos. Ambos fazíamos mestrado no IESAI, o Instituto de Estudos Avançados em Educação, era IESAI, que foi extinto há alguns anos atrás, há um bom tempo, beirando 20 anos, eu acredito. Bem, nós nos conhecemos no final dos anos 70. O Gaudêncio estava quase concluindo a dissertação de mestrado dele sobre o Senai, quando eu iniciei o meu projeto de mestrado, de dissertação de mestrado, sobre determinantes de escolaridade na América Latina, Brasil e Argentina. Ambos estávamos sob a orientação do professor Cláudio de Moura Castro, um economista liberal e positivista na pesquisa científica. Além de professor do IESAI, Cláudio coordenava o programa ECIEL, Programa de Estudos Conjuntos de Educação em América Latina, que tinha sede no Brasil, no Rio de Janeiro. Gaudêncio e eu viemos da filosofia e nós participávamos de calorosas e interessantes discussões de final da tarde na sede do programa Ciel na Praia de Botafogo. Cláudio instigava o debate. Ele desafiava nossas questões filosóficas e educacionais, nossas discordâncias teóricas. Mas, embora discordando de muitas de suas ideias,
Eu considero que nós aprendemos muito com seu rigor científico e com as estatísticas sobre educação em países da América Latina. Do ponto de vista teórico, nós partimos nós dois e outras pessoas, poucas lá no programa ECIEL, partíamos da crítica ao positivismo, aos estudos funcionalistas de base estatística, para fazer análises políticas da sociedade e da educação, para ver a escola não isolada, mas a escola no coletivo, no conjunto da sociedade, nas formas como a sociedade se produz, nas suas múltiplas mediações históricas. Mais adiante, então já em 80, no começo de 1980, a ditadura empresarial militar, por suas contradições e pela luta dos movimentos sociais, setores sindicais, políticos, instituições científicas, a ditadura começava a encerrar o seu tenebroso ciclo de 21 anos. Eu convivi nesta época, esse ano já tinha terminado, o programa esse ano já tinha terminado, e eu convivi com Gaudêncio em reuniões de pesquisadores na Fundação Sesgran Rio, em um grande programa de pesquisa sobre vestibular, onde eu era pesquisadora assistente. Também no início de 1980, nós fizemos parte de uma vice-reitoria comunitária na Universidade de Santa Úrsula, cada um convidado por um lado. Eu cheguei lá, encontro o Gaudêncio, lá com a vice-reitora Leda Rino, excelente pessoa, onde eu desenvolvi meu primeiro projeto de pesquisa em arquivo sobre a história daquela universidade. Para mim, foi uma virada na filosofia metafísica que eu tinha estudado. Eu descobri a história num arquivo. Foi uma grande oportunidade. O historiador Lincoln Pena e o Gaudêncio Frigoto foram os meus consultores para essa pesquisa, que eu publiquei em 2020 na UF, sobre o título Universidade e Pecado Nativo. Mas a nossa convivência maior se deu na Universidade Federal Fluminense, por caminhos inteiramente diversos. Onde eu vou explicar isso, onde nós começamos a elaborar estudos sobre trabalho e educação em consonância com a nossa participação no GT Educação e Trabalho, que depois se tornou Trabalho e Educação. O GT é o Grupo Trabalho e Educação da Amped, assumindo claramente a crítica à economia política e o materialismo histórico, ou do materialismo histórico, se quiserem. Eu tenho em mente alguns pressupostos que Gaudêncio e eu resumimos em um artigo que nós escrevemos em 2016, nos 31 anos do NEDAT. Primeiro, todo método de conhecimento tem subjacente ou explicitamente uma concepção de ser humano e de sociedade. A dimensão ontológica do ser social antecede e define a natureza das concepções epistemológicas e da ação política ou da praxis. Em segundo lugar, um outro pressuposto, que é que em sociedade de classes, como no capitalismo em que nós vivemos, teoria e métodos de análise são alvos sempre de disputas. Disputas sobre a compreensão de como a realidade humana se produz socialmente, em todas as suas dimensões. Em terceiro lugar, segundo Friedrich Jameson, no seu livro Espaço e Imagem, o materialismo histórico não é o único referencial teórico que faz a crítica ao sistema capital, mas é o único que tem a perspectiva da luta de classe por sua superação. Bom, aí volto
a UF, como é que eu entrei na UF e fui encontrar Gaudêncio na UF. Eu fiz meu primeiro concurso para professor assistente na Faculdade de Educação da UF em 1984, depois de Ciel e depois de Sesgran Rio. Eu entrei para o quadro docente da universidade em 85 e eu entrei para a graduação como professor assistente. Gaudêncio era professor visitante do programa de pós-graduação em educação. Na época também Luiz Antônio Cunha, Nilda Alves e outros professores também, Vanilda Paiva, também Vitor Vala, também tinham entrado porque nós tínhamos um reitor muito progressista e que deu uma força grande ao programa de pós-graduação. Na época, então, portanto, em 1985, eu já estava fazendo o meu doutorado na PUC do Rio de Janeiro, com orientação do Leandro Conder, sobre pensamento educacional brasileiro sobre trabalho e educação. Aí, nessa época, o apoio no referencial marxista que o Gaudêncio me deu foi fundamental para eu avançar na pesquisa histórica com o materialismo histórico. Em 1985 também, é preciso dizer que a ditadura estava dando aqueles célebres sinais de abertura, os quais a gente não acreditava muito, mas por cautela a gente seguia. Mas isso no interior da universidade, nós começamos a trabalhar junto e criamos um programa de pesquisa sobre trabalho e educação. A faculdade, nessa época, ainda funcionava na rua Doutor Celestino, lá em Niterói. Hoje é a Escola de Enfermagem. Bem, com o fim da ditadura e o reinício das liberdades democráticas, que nós, a população, fazia avançar, né? Com o crescimento do campo educacional de trabalho e educação, e novos colegas na faculdade de educação, o nosso trabalho crescia. O contexto mais amplo, né, para nós educadores, era das conferências brasileiras de educação, era do esforço de redemocratização do Estado, da crítica ao autoritarismo e do início dos debates da Constituinte, que foi ser aprovada em 1988. Foi um tempo de efervescência política e teórica. Nossas análises daquele tempo mostram que, além da fundamentação do campo trabalho e educação, as questões emergiam das políticas educacionais levadas adiante pelo Estado, através do Ministério da Educação, das secretarias estaduais de educação, das escolas, dos organismos internacionais, das reivindicações de diversos grupos e setores da sociedade brasileira e latino-americana. O programa de pesquisa sobre trabalho e educação que nós criamos, informalmente, é bom que se diga, que criamos fazendo pesquisa e dando um título, reunindo o Gaudêncio orientando e eu, bolsistas. Ele teve, desde o início, suas duas atividades convergentes. A pesquisa teórica e empírica, porque nós tínhamos aprendido em ESIEL o que é a empiria, a importância da empiria. Por isso, o capital para nós de estar cheio de números, de dados, de observações, de matérias de jornais, de depoimentos que o Marx utiliza, não era novidade, porque nós tínhamos uma prática empírica. Só que nós submetemos a prática empírica a uma outra teoria, não ao positivismo ou ao funcionalismo, mas ao materialismo histórico, dialético, naturalmente. Bom, nesse momento, então, nossas atividades convergentes eram a pesquisa teórica empírica, o trabalho coletivo na pesquisa, sempre foi um trabalho coletivo. Daí é que surgiu a orientação coletiva que você conhece. Né?
o trabalho coletivo de orientação, na orientação de alunos, na preservação de documentos, de fontes primárias e secundárias. Daí que nós viemos a incluir documentação e dados no nome do NEDAT. Desse início, que englobava empiria, teoria, história, documentação, organização de acervo. Embora nós não tivéssemos recursos, tínhamos ideias, a bem da verdade. Inicia-se, nesse momento, para a educação, um período muito rico de militância política e de estudos acadêmicos, e com o apoio de mestrandos sob a orientação do Gaudêncio, como eu já disse, e de bolsistas na minha pesquisa de doutorado e na pesquisa dele. Progressivamente, no final dos anos 80 e início dos anos 90, o programa passou a núcleos de estudos, documentação e dados sobre trabalho e educação, o atual NEDAT, até hoje. NEDAT foi institucionalizado como parte do programa de pós-graduação em educação e teve o seu primeiro estatuto aprovado. A exigência de institucionalização foi do Valdec Carneiro, quando ele foi diretor da Faculdade de Educação. Mas, com o coletivo NEDAT, nós fizemos a primeira publicação periódica, Gaudêncio e eu e outros professores. O Boletim do NEDAT, impresso artesanalmente, com a coordenação nos diversos números de diferentes professores. Ainda hoje, Sônia Maria Humer, Telea Calvão e outros professores. E esse Boletim do NEDAT, ele foi de 1997, ano primeiro, número 0, até 2000, ano quinto, número 6 e 7, e quando ele acabou. Quando foi criada no NEDAT a revista eletrônica Trabalho Necessário, que se firmou e vem crescendo em qualidade até os dias de hoje. Gaudêncio foi sempre um colega generoso nos meus estudos sobre trabalho e educação. Ele foi membro da banca de defesa de tese que eu terminei em 1990. Volta um pouquinho atrás, naturalmente, que a vida tem acontecimentos mais ou menos paralelos e outros subsequentes. E que a tese que veio a ser publicada no livro Mediações Históricas de Trabalho e Educação, também muitos anos depois, de 1990. Eu fui credenciada no programa de pós-graduação em 1991, logo depois, quase um ano praticamente, depois que eu adquiri o título de doutora, consegui o título de doutora. Nesse momento, circulava uma discussão sobre a criação de um doutorado no programa de pós-graduação, uma coisa muito polêmica, tinha gente contra isso. Mas Gaudêncio foi a grande liderança do projeto de doutorado em educação, que foi desenvolvido de 1992 a 1994, com longas discussões. Nós passamos um ano inteiro, mais de um ano, discussões no colegiado para a criação do curso. Eu era coordenadora do programa de pós-graduação e o vice-coordenador era o professor João Batista Basto. Mas já eram professores nossos, Luiz Antônio Cunha, Nilda Alves, Vitor Vala, Lúcia Neves, Célia Linhares, Regina Leite Garcia, que eram professores reconhecidos e muito ativos nas ideias e nas polêmicas discussões do colegiado. Tardes inteiras discutindo se faz ou não faz, e se faz como faz um doutorado. Além de nossas atividades na graduação e na pós-graduação, Gaudêncio e eu desenvolvemos projetos de pesquisas próprios, apoiados pelo INEP, pelo CNPq, no NEDAT, com nossos orientandos e bolsistas. Na época, ainda existia uma prática muito salutar que podíamos coordenar 2 pessoas, agora não se pode mais, cada um tem que ter seu projeto de pesquisa. Mas, na época, nós podíamos juntos coordenar e reunir as nossas equipes. Nós iniciamos um projeto coletivo
preparando-se para o concurso de professor titular que fizemos de 1993 para 1994. Gaudêncio Frigoto fez em Economia da Educação e eu fiz em Trabalho e Educação. Por isso é que eu sou titular até hoje em Trabalho e Educação na UF. Bom, depois disso, quando o doutorado tinha sido aprovado no colegiado, final do ano, eu deixei a coordenação e eu fui fazer um pós-doutorado no México e na Itália, de 1995 a 1996. Fiquei quase 2 anos lá. Quando eu voltei, o curso de doutorado já havia sido aprovado na CAPES. E aí nós trabalhamos juntos na disciplina obrigatória do doutorado, Teoria e Educação 1, até meados dos anos 2000. Esse curso foi muito importante para a formação dos professores que fizeram doutorado conosco e para a nossa própria formação, porque nós tivemos muitas aulas com professores convidados. Nós tivemos o Leandro Conder, o Ciro Flamarion Cardoso, que era da História, o Chico de Oliveira, da USP, o Luiz Antônio Batista, da Psicologia. Desse trabalho de 3 anos trabalhando com Teoria e Educação 1, nós organizamos o livro Teoria e Educação no Labirinto do Capital, que você conhece, que foi publicado em 2001. Né? Bom, Lula foi eleito em 2003 e continuou a política de Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique foi de 1995 até 98, depois de 1998, 99 até 2002. O que o Fernando Henrique tentou fazer e não conseguiu por força da mobilização dos movimentos sociais, sindicais e profissionais? A reforma da Previdência. E o Lula também começou com esse projeto. Nós, Gaudêncio e eu, e outros professores, que já tínhamos tempo de serviço para aposentadoria, mas nem pensávamos na aposentadoria, nós estávamos a 1000 na pós-graduação da UF. Não existia essa vontade de se aposentar. Mas aí também nós não queríamos perder os direitos que nós já tínhamos conquistado e ficamos naturalmente receosos de apostar para ver. Então, nós, Gaudêncio e eu, e outros professores, nos aposentamos em 2003. Aí Gaudêncio deixou a UF, terminou as atividades lá, foi para a UERJ e eu fiquei no programa de pós-graduação da UF. Mas, embora em universidade diferente, nós continuamos um projeto que já havíamos iniciado, sobre a formação do cidadão produtivo. Um grupo grande, nunca nós tivemos uma equipe tão grande, que nós tínhamos gente da Fiocruz, tínhamos gente da UERJ, tínhamos gente da UF, uma coisa muito bonita. Era um grande coletivo de pós-graduandos, de bolsistas. Esse projeto ele se tornou um livro que você deve conhecer também, A Formação do Cidadão Produtivo, que foi publicado pelo INEP em 2005 e parece que ainda está online esse livro. Bom, a herança perversa do governo FHC, Fernando Henrique, que foi de 1995 até 2002, para o ensino médio, que era a área em trabalho e educação, ensino médio e educação profissional em que nós atuávamos, foi o decreto 2208, que ele foi aprovado em 1997, contra o qual nós lutamos muito, nós e muitos outros. Dante foi uma pessoa que trabalhou muito conosco nesse trabalho. E teve a participação ativa da professora Marise Ramos, que era da escola do Cefet de Química na época, e também da Fiocruz, da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fiocruz. E ela foi diretora de ensino médio do Ministério da Educação de 2003 a 2004. Durante esse primeiro governo Lula, 2003 a 2006,
junto ao GT Trabalho e Educação da Amped, nós conseguimos a revogação do decreto 2208 de 97, mas assim mesmo ele durou muito tempo, né? Em 2004, quer dizer, ele durou 7 anos fazendo, é, separando o ensino médio da educação profissional, dando uma educação diferenciada para os jovens, principalmente para os jovens de baixa renda. Naturalmente, mais tarde, o decreto 5154 ele foi incorporado à LDB 9394 de 1996, né? Mas que, lamentavelmente, foi alterada em mais um golpe pela Lei 13.415 de 2017, depois do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, e quando subiu à presidência, o vice-presidente que atuou junto aos golpistas, não há nem a menor dúvida, porque ele era vice-presidente e ficou como presidente. E esse 13.415 de 2017, ele retrocede décadas, retrocede a década de 1940, ao tempo do Vargas, que tinha as leis orgânicas separando o ensino secundário, inclusive ginásio e ensino e científico e clássico, e ensino industrial, comercial e agrícola. Bom, voltamos então ao presente daquele momento. Quando a Marise voltou de Brasília em 2004, ela foi incorporada ao projeto que nós desenvolvimos, tanto que ela faz parte do livro que nós desenvolvimos no NEDAT. Como núcleo de estudos, o NEDAT podia abrigar vários projetos. O estatuto dele permitia isso. E em 2005, nós continuávamos a pesquisar juntos. E aí nós criamos o Grupo Tese, Programa de Projetos Integrados de Pesquisa sobre Trabalho, História, Saúde e Educação. UF, UERJ, Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fiocruz, com sede na UF Unidade, da qual você é um dos nossos coordenadores atualmente. Bom, aí já indo para a conclusão. A minha história profissional, Gregório, é uma travessia, primeiro de tudo, eu acho, na recuperação do trabalho e da educação, legados pela origem de neta de imigrantes italianos que eu sou. Italianos que vieram para as lavouras de café na Fazenda do Mon, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Então, eu cresci com a cultura do valor do trabalho. Por quê? O trabalhador pobre, como era a minha família, os meus pais, e meus avós mais pobres no Brasil do que eram na Itália, vieram no início do século XX, acreditando na imigração. Enfim, esse era o ideário da minha vida, a seriedade no trabalho. Bom, essa travessia também foi guiada, além da questão do trabalho na família, do valor do trabalho, ela foi criada pela minha formação em filosofia e em letras clássicas, pela cultura da Igreja Católica, onde eu estudei, na Santa Úrsula, Universidade de Santa Úrsula, mas também pelo progressismo da teologia da libertação, da Juventude Universitária Católica, a qual eu pertenci, e pelo aprendizado inicial de esquerda na União Nacional dos Estudantes, onde eu militei nos anos 1960. No ano de 1959, 1959, 1960. Bem, o rumo teórico dessa travessia, ele foi dado pelo materialismo histórico. Foi ele quem abriu o horizonte de entender essa complexidade do trabalho, da roça, das fazendas de café, das colônias, da Igreja Católica, da cultura conservadora da minha família e da atuação militante dos comunistas, de quem eu era amiga.
Nós voltávamos, às vezes, juntos, às vezes separados, nas longas assembleias da Uni, aí na Praia do Flamengo, que eu vi ser destruída pela ditadura, cujo prédio eu vi destruído pela ditadura nos anos 60. Logo no início, eles destruíram o símbolo da, do ideário estudantil e da atuação política dos estudantes. Bom, o rumo teórico da travessia foi dado, portanto, pelo materialismo histórico junto com Gaudêncio Frigoto. Aprendi muito com ele. Pela longa atividade de pesquisa e militância no mundo acadêmico, nas questões do trabalho e da educação, na história das escolas profissionais e técnicas, depois dos institutos federais e da descoberta da fotografia como fonte histórica. É isso, então, o que eu poderia dizer a você, pelo trabalho que até hoje nós desenvolvemos juntos, na coordenação do Grupo Tese, que tem sempre pessoas mais jovens, como você, como a Jaqueline Botelho, que são de uma outra geração, que trazem ideias novas e que nos ajudam também na renovação de todo o trabalho político e teórico que nós fazemos no Grupo Tese. É isso, muito obrigado. Nossa, muito bom. É, eu estou muito feliz assim de estar conseguindo registrar audiovisualmente essa história, né? Então, É. eu estou descobrindo coisas e coisas assim, fazendo todo o link e trazendo a minha trajetória para essa trajetória de vocês, né? Assim, quando você fala da orientação coletiva, eu adorava essa orientação coletiva na UF, assim. Gustavo e o Gaudêncio também falou, a Marisa também falou. E aí também eles falaram sobre a questão de uma disciplina de teoria social. Acho que é você e Gaudêncio Teoria e educação, teoria e educação. teria educação, que aí que ela também se formou nessa disciplina com vocês. Acho que tudo está se conectando e a gente está conseguindo mapear isso. Isso para mim está muito muito. Uma coisa que eu perguntei ao Gaudêncio, perguntei também eu acho que você já respondeu, mas por que trabalho e educação? Eu perguntei ao Gaudêncio também. Se construiu o Politécnico nessa perspectiva de trabalho, educação, saúde. Assim, entender. Eu acho que você respondeu que a sua família, da questão do trabalho. Não, não, Então, mas tem uma coisa mais longe. Veja só, a Amped foi criada logo que estavam criando os programas de pós-graduação. Aí foi criada no IESAI, a Amped, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação. Isso foi, pelo menos o início foi em 1971. Naquele momento, nós estávamos em plena ditadura. Você não se podia falar, não se falava abertamente do marxismo. Era a época em que os comunistas que se declaravam como tal eram presos, foram torturados, foram outros que conseguiram se exilar, saíram do país, né? Bom, mas a Amped foi criada então na ditadura. O GT Trabalho e Educação foi criado mais tarde, não em 71, depois, bem depois, mas foi criado dentro de uma visão em que a escola está à frente da sociedade. Isso até que foi possível pensar e mais abertamente segundo o materialismo histórico. A escola é parte da sociedade, não a sociedade é parte da escola porque ela molda a cultura da sociedade, a política de uma sociedade, ela também está no ambiente escolar. Mas a escola é uma parte da sociedade, como é a saúde, os hospitais, como são os institutos das várias ciências que nós temos, das várias instituições. Entendendo? Quando se fez a análise, segundo o materialismo histórico, não podia ser educação e trabalho, teve que ser trabalho e educação. Por quê? Porque o trabalho produz conhecimento, ele produz a experiência do trabalho, ela produz uma prática, um aprendizado, um desenvolvimento no ser humano, todo e qualquer trabalho.
produz conhecimento, produz a teoria, se produz por algum tipo de trabalho, de experiência prático-teórica, entende? Então, isso deu uma força muito grande ao GT, porque abriu não só para o pensamento democrático, como para uma análise coerente daquilo que era a educação no país. E a gente entendia como a educação foi se alterando nos diversos governos, cada um trazendo o seu ideário político. Os autoritários, conservadores, os economicistas, os positivistas, né? Vários ideários que estavam perpassando a escola. Como hoje, o 13.415 é fruto do neoliberalismo ultra-radical de direita. Separou os itinerários formativos, são 4 nas disciplinas gerais, e um para quem não pode ficar na escola, só com 2 anos, sai, porque o pai é mais pobre, tem que trabalhar, então ele vai fazer a formação profissional. Não é, na verdade, um itinerário semelhante ao das ciências matemáticas, ciências da linguagem, ciências da natureza, não é. Ciências humanas e sociais, não é. Ele é mais abreviado, ele tem alguns desvios, como as ditaduras sempre quiseram fazer, desviar os pobres da universidade.